Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa são 18 horas em Paris e 15 horas em Luanda. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Na Guiné-Bissau, o advogado dos militares detidos após a tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro acusou hoje o Estado-Maior das Forças Armadas de impedir a libertação dos seus clientes. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson assumiu que o Partido Conservador obteve maus resultados nas eleições locais. No controle técnico desta emissão está a dos Consegolites. O jornal começa agora. RFI. O advogado de 16 militares detidos no caso da tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro passado acusou hoje o Estado-Maior das Forças Armadas de impedir a libertação dos militares. Marceline Tupe, que entre outros militares representa o antigo chefe da Armada guineense, o contra-almirante Bubo Nthutu, admite avançar com uma queixa-crime contra a chefia das Forças Armadas por obstrução à justiça e sequestro. Mais detalhes com o nosso correspondente em Bissau, Moussa Baldé. Em conferência de imprensa, o advogado Marcelino Ntukpe afirmou que os detidos receberam ordens de soltura proferida por um juiz no dia 22 de abril. No mesmo dia, prosseguiu ainda Marcelino Ntukpe, o Estado-Maior-General das Forças Armadas ordenou a polícia para não cumprir a ordem do juiz de instrução criminal. Para o advogado, o Estado-Maior das Forças Armadas incorre no cometimento de vários crimes, entre os quais o crime de sequestro de pessoas. Sequestro, estamos esperando o Ministério Público pode, se tiver coragem, pode descobrir mais figuras. Mas enquanto nós, advogados, podemos descobrir aqui crime de sequestro agravado e temos também crime de obstrução à atividade jurisdicional e também temos uma das figuras políticas, vamos introduzir essa pessoa sobre crime de omissão, porque sabe muito bem que o tribunal decidiu, não acatou a decisão do tribunal. Ou seja, além do Estado-Maior das Forças Armadas, o advogado Marcelino Ntukpe admite avançar com uma outra queixa-crime contra algumas figuras políticas do país por estarem alegadamente a impedir o cumprimento de decisão judicial. Marcelino Ntukpe afirmou ainda que Bubo Nthutu, atualmente com 73 anos, encontra-se doente e acusa o Estado-Maior-General das Forças Armadas de lhe negar assistência médica num hospital. O advogado também acusou o Estado-Maior das Forças Armadas de crime de violação do Estatuto de Militares, porquanto mantém alguns militares detidos numa prisão civil, quando a lei diz que os militares só podem ser detidos ou presos num aquartelamento militar. Um sábado de Bissau, RFI. Também na Guiné-Bissau, os motoristas de transportes públicos estão em greve desde quinta-feira, protestando contra a cobrança pelo governo do chamado Fundo Rodoviário, uma taxa cobrada pela utilização das estradas. Os motoristas decidiram parar o transporte de passageiros e cargas de Bissau para o interior e vice-versa, em sinal de protesto por mais uma violação por parte do governo. A Federação das Associações dos Motoristas da Guiné-Bissau considera que o governo até tem feito algumas estradas, mas que, na opinião dos seus associados, não são aquelas que necessitam de intervenções urgentes. O Banco de Cabo Verde anunciou hoje a revisão em baixa e uma moderação do crescimento económico para 2022, no intervalo de 3,5% a 4,5%, justificada com o conflito na Ucrânia e a tensão geopolítica. A análise foi divulgada por Oscar Santos, governador do Banco de Cabo Verde. Perante este cenário de conflito e tensão geopolítica, o BCV prevê uma moderação no crescimento económico no intervalo de 3,5% a 4,5% para o ano de 2022. As atuais projeções, face às divulgadas em outubro, refletem uma revisão em baixa do crescimento do PIB, como consequência da perda do poder de compra induzida pela subida da inflação e da revisão em baixa do crescimento das economias dos principais parceiros econômicos do país. A taxa anual da inflação deverá situar-se em 7,3% em 2022, refletindo os elevados preços das matérias-primas energéticas e não energéticas e a sua transmissão aos preços internos.
Ouvimos Oscar Santos, governador do Banco de Cabo Verde. Ainda em Cabo Verde morreu a cantora cabo-verdiana Titina Rodrigues. Titina Rodrigues tinha 75 anos e faleceu em Setúbal, em Portugal, após doença prolongada. Nasceu no Midelo, em São Vicente, e era intérprete de mornas e coladeiras. Segundo Abrão Vicente, ministro da Cultura cabo-verdiano, Titina Rodrigues foi uma das vozes que ajudou a construir os contornos da morna, género musical cabo-verdiano classificado desde 2019 como o Património Imaterial Cultural da Humanidade pela Unesco. Em Moçambique, uma comissão mista criada no âmbito do acordo de paz assinado entre o governo moçambicano e a Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, está a trabalhar para acelerar a desmobilização de mais guerrilheiros do principal partido da oposição. A comissão, que integra também técnicos do grupo de contacto, tem o objetivo de fazer um inventário das bases da RENAMO que serão desativadas nos próximos tempos, bem como remover obstáculos que têm estado a atrasar o processo, com o destaque para alegados atrasos das pensões dos guerrilheiros que já foram abrangidos pelo processo. Bissau 94 FM. No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico reconheceu esta sexta-feira os maus resultados do Partido Conservador nas eleições locais britânicas. Boris Johnson disse ter percebido a mensagem dos eleitores para se focar nos problemas do país. Bruno Manteigas, correspondente da RFI em Londres, tem mais detalhes. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson reconheceu hoje os maus resultados do Partido Conservador nas eleições locais britânicas. A noite passada foi difícil para os conservadores em algumas partes do país. Noutras, tivemos avanços. Johnson disse ter percebido a mensagem dos eleitores para se focar nos problemas do país. Mas o líder do principal partido da oposição, Keir Starmer, acredita que este é um ponto de viragem para o Partido Trabalhista desde as eleições legislativas de 2019, a pior derrota de sempre do Labour. Estamos no bom caminho para as eleições nacionais ao mostrarmos as grandes mudanças que fizemos nos últimos 2 anos. Fizeram uma grande diferença. Simbolicamente, o Partido Trabalhista conquistou aos conservadores Westminster, Wandsworth e Barnet, em Londres, mas no resto do país o desempenho foi modesto, mostrando que ainda precisa de convencer mais eleitores no norte de Inglaterra. Com muitos dos boletins por contar, até agora os principais vencedores são os liberais-democratas e verdes, que beneficiaram do voto do protesto no governo e na hesitação perante o Partido Trabalhista. Nas próximas horas deverão começar a sair os resultados das eleições locais na Escócia e País de Gales, mas as atenções vão estar na Irlanda do Norte, onde se realizaram eleições para a Assembleia Regional. Se o Sinn Féin ganhar, como é esperado, poderá abrir a porta a um referendo sobre a saída do Reino Unido. Bruno Manteigas, Londres, RFI. Em França, os partidos que apoiam o recém-eleito, o presidente Emmanuel Macron, chegaram ontem a um acordo para formar uma aliança eleitoral batizada Juntos, com vista a vencer as eleições legislativas de junho em França. O partido presidencial já apresentou mesmo uma primeira lista de 187 candidatos. Mais pormenores com Liliana Henriques. Nos termos do acordo estabelecido entre o partido do presidente Macron e os seus aliados, o Movimento Horizon do antigo primeiro-ministro Édouard Philippe fica com a possibilidade de apresentar candidatos em 58 círculos eleitorais e os centristas do Modem de François Bayrou, apoiantes históricos de Macron, podem apresentar cerca de 100 candidatos. Ficam ainda cerca de 400 candidaturas possíveis para o partido de Macron, que foi reeleito nas presidenciais com um pouco mais de 58% dos votos e ambiciona obter uma maioria que torne possível a concretização dos seus projetos, nomeadamente a reforma do sistema de aposentações. Na primeira lista de candidatos às legislativas da formação presidencial, uma lista abrangendo 187 nomes, figuram 94 mulheres e 93 homens. Alguns ministros do governo cessante estão incluídos na lista, nomeadamente a ministra do Trabalho Elisabeth Borne, o titular do Pelour da Educação Jean-Michel Blanquer, o ministro do Interior Gérald Darmanin ou ainda o porta-voz do governo Gabriel Attal. O lançamento da Aliança Juntos coincide com o anúncio pela direção do partido de Macron de que a République en Marche passa a denominar-se Renascimento. Um novo nome que, segundo este partido, traduz uma refundação e uma vocação para estar aberto aos cidadãos, aos eleitos e aos eleitos locais, de onde quer que venham. As eleições legislativas francesas decorrem nos próximos dias 12 e 19 de junho de 2022, sendo que em jogo estão 577 assentos parlamentares.
As eleições legislativas em França realizam-se a 12 e 19 de junho. É o ponto final neste jornal. Continue connosco.